Bem-vindos de volta, viciados em Shadow. Da última vez, Kai não apenas concluiu uma prova, ele roubou a loja divina de um NPC, saiu de lá com recompensas que basicamente não deveriam existir e deixou todo o sistema confuso e furioso. Depois disso, ele pegou um novo esconderijo em folha, criou a guilda Shadow e adicionou uma nova peça perigosa ao tabuleiro, uma aliada com sua própria agenda de vingança. E desta vez, Kai finalmente aprende o que todo jogador de alto nível aprende mais cedo ou mais tarde: o loot não fica em silêncio. Território não permanece privado. E no momento em que seu nome fica pesado o suficiente, as pessoas começam a rodeá-lo como lobos famintos. Vamos começar. Grande Ameixa estava parada na entrada da caverna com sua pequena lhama, fazendo absolutamente nada de produtivo por uma hora inteira, o que pegou Kai completamente de surpresa quando ele saiu. Ele esperava que ela estivesse upando níveis como todo mundo, não montando guarda como uma NPC leal que esqueceu que podia sair do jogo. Acontece que ela não estava perdendo tempo. Ela ficou ali de propósito, observando a saída caso alguém tentasse emboscá-lo, porque paranoia agora é apenas bom senso. Kai não disse muita coisa, mas ações falam mais alto do que discursos de gratidão. Ele simplesmente entregou a ela um livro de habilidade que havia conseguido nas ruínas, e no momento em que ela percebeu o que era, o cérebro dela travou. Nível 13. Um escudo mágico de grau platina. Grande Ameixa congelou, encarou o livro e quase entrou em combustão ali mesmo. Uma habilidade dessas não era apenas rara, era basicamente um código de trapaça de sobrevivência, e ela sabia exatamente o valor disso. Ela agradeceu ao irmãozão como se a vida dela dependesse disso, porque, honestamente, provavelmente dependeria. Depois de uma última despedida de Kai montado em sua lhama, ela se virou e foi embora, ainda processando quanto a sorte tinha acertado o rosto dela com força, de um jeito bom. O corpo de Kai começou a se dissolver em luz quando ele também saiu do jogo, decidindo que até assassinos precisam de uma pausa para comer. Mas enquanto ele enchia o estômago, o mundo dentro do jogo continuava girando. Nas profundezas das ruínas da cidade de Jiangai, a Guilda dos Cavaleiros Templários estava dentro de seu novo santuário de grau prata. E pela primeira vez em muito tempo, o líder deles sorria como alguém que acreditava ter finalmente vencido o jogo amaldiçoado. Ele anunciou com orgulho. Não era grande, não era luxuoso, mas era deles, um lar de verdade. Finalmente! A guilda comemorou junto, aplaudindo e gritando. Chega de chefe surgindo do nada ao lado deles. Chega de serem exterminados enquanto descansavam. Um lugar aconchegante para respirar, se recuperar e sobreviver nas ruínas. E por esse milagre, havia um nome pelo qual todos deveriam ser gratos. Yuna. O líder a chamou até o palco, e aplausos explodiram pelo salão como se todos tivessem esquecido como a esperança soava. Afinal, foi ela quem encontrou aquele lugar. Elogios vieram de todos os lados, e Yuna os absorveu sorrindo em meio ao barulho. De pé na plataforma, que, tecnicamente, era um assento de vaso sanitário, ela começou a agradecer a todos que fizeram parte de sua jornada até aquele esconderijo. Primeiro, agradeceu ao seu mestre, creditando o treinamento implacável que nunca a deixou relaxar. Depois, agradeceu aos amigos, aqueles que estenderam a mão quando tudo estava no pior momento. E então, porque ela claramente é diferente, agradeceu até às pessoas que a odiavam. As zombarias, os insultos, tudo isso a motivou a se tornar mais forte. As mulheres na plateia se encheram de orgulho, porque esse tipo de confiança não nasce em lugares seguros. Lágrimas se formaram nos olhos de Yuna quando ela finalmente agradeceu aos pais. Ela desejou que ainda estivessem vivos, desejou que pudessem ver quem ela havia se tornado. Isso, Yuna, você é um ser humano incrível, né? E se você não percebeu o sarcasmo, vou deixar bem claro, ela é terrível. Talvez a pior. Enfim. Ela prometeu que faria seus pais se orgulharem, estivessem eles olhando ou não. Bem no auge do dano emocional, o líder da guilda interrompeu, educado porém firme, puxando os holofotes de volta. Ele pediu que ela explicasse exatamente como havia superado os obstáculos para encontrar aquele esconderijo. Yuna não mentiu. Ela admitiu que tudo começou com um sonho. Nesse sonho, um guerreiro poderoso a guiava, e juntos eles conquistavam o santuário.
Era um sonho confuso, estranho, mas tão real que ela decidiu tentar mesmo assim. Ela veio até ali por impulso, sem realmente esperar sucesso. A sala imediatamente se encheu de risadas. Um sonho? Sério? Essa garota era meio engraçada. O líder se esforçou para manter a seriedade enquanto agradecia pelo discurso. Então, em tom de brincadeira, perguntou se ela havia sonhado com algo na noite anterior. Yuna tocou a bochecha e se lembrou. Tinha sonhado. Nesse sonho, havia um esconderijo gigantesco, lotado de pessoas. Um santuário de grau platina. A guilda caiu na gargalhada de novo, brincando que ela já estava planejando a próxima melhoria. Talvez já fosse hora de se mudar em breve. Mas o líder surpreendeu a todos ao ficar sério. Ele declarou que era um excelente sonho. E então entregou a ela a recompensa que havia conquistado, 1 ano de tempo de vida negociável. Yuna agradeceu imediatamente, surpresa. Antes, ela quase tinha ficado sem nada, então agora sabia exatamente o valor de cada dia de vida. Não como antes, quando vendeu tudo para comprar uma casa no mundo real. De repente, o líder puxou Yuna para mais perto. Colocou um braço sobre o ombro dela e disse a todos para aprenderem com a dedicação de Yuna. Se trabalhassem juntos, com um só coração, disse ele, a guilda não apenas sobreviveria, mas se tornaria mais forte. Com isso, dispensou todos por hoje. Upar. Explorar. Avançar. E antes de sair, disse pessoalmente a Yuna para continuar procurando esconderijos. Todos estavam contando com ela. Os olhos dela brilharam como se tivesse acabado de receber uma missão sagrada. Ela sentiu e aceitou sem hesitar. Horas depois, Yuna estava sozinha nas ruínas da cidade de Jiangai. Cajado em mãos, preocupação piscando nos olhos, ela observava ao redor. Seguia a sensação do sonho, mas o lugar não estava onde deveria estar. Algo estava errado. O que ela não sabia era que vários membros da guilda a seguiam em segredo. Eles perceberam que ela veio direto para ali após a reunião e não resistiram à curiosidade de ver se ela realmente estava perseguindo aquele esconderijo de grau platina do sonho. Quando ela entrou em um prédio, eles a seguiram. Dentro, Yuna avançou por um túnel, os nervos gritando. Parecia com o sonho, mas distorcido, retorcido, não exatamente igual. E pior, ela se sentia observada. Ela fechou os olhos, respirou fundo e se acalmou. Lembrou-se de que era uma classe oculta, sacerdotisa da vida. Nada poderia machucá-la. Então abriu os olhos. A vida tinha outros planos. E ela gritou com toda a força dos pulmões. Um monstro estava à sua frente, com olhos crescendo direto da boca, como se a realidade tivesse desistido de criar monstros normais. O monstro saltou rapidamente na direção dela, atacando. Mas naquele exato segundo, Yuna desmaiou de medo. Então o monstro errou, confuso. Em vez disso, viu as mulheres escondidas bem à sua frente. E avançou contra elas. Mal tiveram tempo de entrar em pânico antes do ataque. Uma delas gritou, que diabos é esse monstro? Era repulsivo. Precisavam matá-lo, e rápido. Mas antes que pudessem mover um músculo sequer, tentáculos chicotearam para fora, enrolando uma delas bem diante das outras. Ela congelou, e então aconteceu algo ainda mais nojento. Os tentáculos foram forçados para dentro da boca dela. Esse era o padrão da criatura: agarrar, invadir a boca, drenar o relógio até zerar. Em segundos, o tempo de vida dela se foi, drenado completamente. A realização atingiu as outras duas instantaneamente. Aquilo não matava com golpes ou socos. Sugava e apagava o tempo. Então elas correram. Mas o monstro perseguiu, faminto por mais tempo. Yuna acordou com os gritos bem a tempo. Virou a cabeça e viu a criatura se alimentando do tempo de vida das mulheres. E então fez algo muito inteligente, talvez pela primeira vez na vida. Ela não gritou de novo. Ela correu. Deixou-as ali, com todo o tempo de vida sugado de seus corpos. Yuna encontrou uma escada em espiral e desceu correndo. Tropeçando, rolando. Até se chocar violentamente contra o chão do andar inferior, de cabeça. Isso deve ter doído, com certeza. A dor turvou sua visão enquanto ela olhava para cima.
e congelou. Uma porta. Mas não uma porta qualquer. Era a porta do sonho dela. Era isso. O esconderijo de grau platina. Ela tinha encontrado. Finalmente, ela contatou o líder da guilda imediatamente, a mensagem tremendo de urgência. O líder ficou chocado e feliz ao mesmo tempo. Disse para ela não se mover. Ele já estava a caminho com os outros. Enviou um convite de grupo para rastrear sua posição. Ela aceitou e entrou no grupo, prometendo que esperaria. E foi então que ouviu um som atrás dela. Ela não queria virar. Mas virou mesmo assim. O monstro estava sorrindo. Olhando diretamente para ela com os olhos saindo da boca, brilhando, feliz por ter mais comida. Com aquele delicioso tempo de vida esperando para ser consumido, como um hambúrguer duplo com queijo. Mas algo inesperado aconteceu naquele exato momento. Apesar do medo tentar esmagá-la, ela cerrou os dentes e decidiu enfrentar. Ela não era mais a mesma pessoa. Ela podia derrotá-lo. Enquanto o monstro, ainda mais assustador, a encarava com a cabeça virada de cabeça para baixo. Ela agarrou o cajado e finalmente se pôs de pé. O poder fluía enquanto ela lembrava quem era. Uma classe oculta nobre. Uma sacerdotisa da vida. Ela atacou primeiro. Vinhas venenosas irromperam. Enrolaram o monstro, arrancando mais de 500 de HP. Yuna se iluminou de empolgação. Tinha funcionado. Ela finalmente acertou uma habilidade e causou dano a um monstro. Imediatamente lançou uma névoa venenosa corruptora. Uma toxina cruel começou a devorar a vida da criatura, causando cerca de 170 de dano por acúmulo. A névoa se espalhou rápido. Rápido demais. A empolgação virou terror quando ela percebeu que o espaço era fechado. E o veneno se espalhava por todos os lados. Ela não conseguia respirar. Não havia para onde correr nem onde se esconder. Os olhos começaram a saltar. Ela não aguentava mais. Precisava respirar. Não conseguia segurar o fôlego. Tentou afastar a névoa com as mãos, os pulmões queimando. Então lembrou. Ela era uma sacerdotisa da vida. Tinha magia de antídoto. Ela lançou o feitiço imediatamente, limpando a névoa, mas também salvando o monstro. O olhar dele se fixou nela. O sorriso se abriu ainda mais. Até ele parecia confuso. Que diabos estava acontecendo? O que essa humana estava fazendo? Provavelmente nunca tinha visto alguém assim. Lançar veneno só para limpar no segundo seguinte depois de quase sufocar. Mas para Yuna já era tarde demais. Lágrimas encheram seus olhos quando ela inalou, por acidente, uma última lufada de veneno. O efeito foi instantâneo. Yuna morreu. Seu corpo se converteu em tempo de vida enquanto o sistema anunciava friamente que ela havia se matado. Ela ressurgiu no esconderijo da guilda. Quase imediatamente, o líder da guilda a chamou, confuso. Ela explicou que havia um monstro e que ele foi a causa de sua morte. Quando terminou de digitar, a resposta veio. Eles já tinham chegado. O monstro estava morto. Ele perguntou se ela queria dizer à bruxa sugadora de almas, o monstro de grau prata que eles tinham acabado de derrotar. A pergunta o incomodava, porque aquela coisa era lenta e tinha ataques muito fracos. Mas era absolutamente letal se tocasse alguém. Qualquer um pego por ela perdia todo o tempo de vida. Então o líder realmente não entendia como Yuna ainda estava viva, respirando. Essa confusão foi respondida pelo sorriso que lentamente surgiu no rosto dela. Yuna explicou calmamente que, quando o monstro a encurralou, ela não lutou, ela escolheu algo mais inteligente. Ela se matou primeiro. Disse que naquele momento tinha certeza de uma coisa: se a bruxa tocasse, ela morreria. Então escolheu a única saída possível. O líder ficou em silêncio por um segundo, e então explodiu em elogios à sua genialidade. Chamou-a de incrível, um gênio que descobriu o único caminho de sobrevivência numa situação daquelas. Quando o pânico bate, é difícil pensar estrategicamente, mas ela demonstrou uma calma e clareza impressionantes. Yuna aceitou os elogios com um educado obrigada e avisou que já estava voltando. Mas por trás daquele tom controlado, a empolgação borbulhava. Porque, aparentemente, os 3 ratos que estavam seguindo ela, que a insultaram, que a humilharam, tinham ido embora para sempre.
E isso, ela decidiu, era exatamente o que mereciam por mexer com a própria Yuna. Pouco depois, ela chegou diante da entrada do esconderijo e apontou para a enorme porta de pedra. Disse ao líder da guilda, sem rodeios, que o esconderijo de grau platina estava logo atrás dela. Ele elogiou o trabalho dela mais uma vez e prometeu uma recompensa quando o local fosse oficialmente reivindicado pela guilda. Então sua expressão endureceu ao se virar para os homens. Ordenou que Datou levasse um esquadrão e limpasse os arredores. Nenhum estranho poderia se aproximar daquele lugar. Ele não queria emboscadas nem surpresas. Datou assentiu com confiança e garantiu que ninguém interferiria, nem mesmo a guilda Shadow. Com essa garantia, o líder apontou diretamente para a porta e deu a ordem. Avançar. Matar o guardião. Reivindicar o esconderijo. E transformá-lo em seu novo e luxuoso lar de grau platina. Os cavaleiros templários avançaram em massa, vozes se sobrepondo em gritos de batalha. Eles se incentivavam, se exaltavam, já saboreando a vitória. Até que alguém na frente tentou abrir a porta. Mas ela não se mexeu. Ele rapidamente informou o líder da situação. O líder pensou por um segundo sobre o motivo da porta não se mover. Então sua expressão mudou quando a ficha caiu. Todo esconderijo tinha um guardião. E este, não estava atrás da porta. Ele era a própria porta. Um dos homens testou a teoria genial do líder com um machado. Números de dano apareceram, 320 pontos arrancados. A multidão explodiu em aplausos. O líder estava certo. Eles estavam felizes por ter um gênio liderando a guilda. Sorrindo com orgulho, ele declarou o esconderijo de grau platina um presente do destino e ordenou que o destruíssem. Os homens obedeceram instantaneamente. Armas bateram na pedra, poeira explodiu no ar e o ataque começou. Ao mesmo tempo, alertas do sistema surgiram diante de Kai. Seu esconderijo, Terra das Almas Purificadas, estava sob ataque. A durabilidade da porta de entrada caiu para 99,3%, diminuindo lentamente. A barreira mágica defensiva, intacta, permanecia em força total. A teleportação normal para o esconderijo estava bloqueada. Apenas teleporte de guerra estava disponível, e apenas uma vez por dia. Kai encarou o alerta, confusão misturada com foco. Alguém tinha encontrado seu esconderijo. E agora estavam atacando? Montando em seu lobo, ele partiu imediatamente, calculando que levaria um ano inteiro para os atacantes atravessarem a defesa. Ele iria ver quem era idiota o suficiente para tentar atacar seu território. Quando chegou aos arredores da Terra das Almas Purificadas, algo mais chamou sua atenção. 2 homens perseguiam uma mulher, gritando para que ela parasse e ameaçando enquanto se aproximavam. Outro homem entrou no caminho dela, balançando uma massa cheia de espinhos. Antes que ela pudesse sequer respirar, ele a golpeou com força suficiente para lançá-la longe. Um homem de cabelo roxo sorriu e ativou uma habilidade chamada Ligação Sagrada. Espadas de energia caíram do céu, prendendo mãos e pernas, arrancando um grito de dor dela. Eles zombaram calmamente, lembrando que aquela área pertencia aos Cavaleiros Templários. Ela realmente achou que poderia entrar à força? Entre a dor, ela insistiu que só estava de passagem. Mas era óbvio, eles só queriam uma desculpa para roubá-la. Kai a reconheceu imediatamente. Daniela Cruz, sua colega de trabalho. Uma pessoa boa e honesta, ela até o havia alertado antes sobre o trabalho, quando tudo ainda parecia normal. E agora estava ali, em perigo. No momento em que mencionaram a guilda, tudo fez sentido para Kai. Os atacantes do esconderijo eram os Cavaleiros Templários. O homem de cabelo roxo zombou, dizendo que se eles decidissem que ela estava invadindo, então estava. As regras eram o que eles quisessem. Eles brincaram sobre quem ficaria com o tempo de vida dela. E então, algo se moveu à velocidade de um raio. 3 cabeças caíram no chão antes mesmo do eco das risadas terminar. Kai estava ali. Calmo. Silencioso. Ela congelou, encarando Shadow, o coração disparado. Era Shadow? Não, aqueles olhos. Os olhos dele brilhavam enquanto encarava Daniela Cruz. Aqueles eram os olhos de Kai. Com um estalar de dedos, Kai ativou Maldição da Flor Rubra. Lírios aranha vermelhos irromperam dos cadáveres, florescendo violentamente enquanto drenavam o tempo de vida restante. Ele permaneceu no brilho carmesim como um carrasco finalizando a papelada. Daniela Cruz observava, atônita. Uma estranha familiaridade puxava seu peito. Ela perguntou em voz baixa, é você, Kai? As esferas de tempo de vida desapareceram no ar enquanto um vórtice azul surgia. E Kai desapareceu tão repentinamente quanto elas. Ela ficou se perguntando se era Shadow. Tinha que ser.
Não havia mais ninguém capaz de apagar 3 pessoas num piscar de olhos. Mas se realmente fosse Shadow, por que ele parecia tão familiar? Ela disse a si mesma que era apenas coincidência. Ainda assim, os olhos de Shadow eram exatamente como os de Kai. Mas isso não fazia sentido. Afinal, se Kai fosse Shadow, ele jamais deixaria sua irmã entrar numa guilda que tratava seus membros como escravos. A cena mudou para a entrada da Terra das Almas Purificadas. O líder dos Cavaleiros Templários viu Shadow chegar e instantaneamente virou um fã enlouquecido. Gritos ecoaram. Irmão Shadow! O líder chutou da toa. Que crime terrível eles quase cometeram quando tinham sido ordenados apenas a vigiar a área, não roubar pessoas. Era um crime digno de morte. No fim, era culpa dele mesmo por não conseguir controlar seus homens. Ele agradeceu a Shadow por puni-los e transformar o incidente em uma lição. Afirmou que Shadow já os havia salvado antes do assassino sem cabeça Sharon. Aparentemente, a guilda inteira agora era fã de Shadow. Eles seguiam seus valores. Agora eram uma guilda do sol. Buscar a perfeição, proteger os fracos e agir com justiça. Nada de maldade ou sujeira. Então ele se aproximou ainda mais e disse que amava Shadow. Mas por que ele estava ali? Shadow ignorou tudo. Fez apenas uma pergunta. Eles estavam atacando um esconderijo? O rosto do líder perdeu a cor. Ele gaguejou, perguntando como Shadow sabia. Depois, nervoso, perguntou se Shadow também queria o esconderijo. Os olhos de Shadow brilharam levemente. Ele afirmou calmamente que o esconderijo era dele. O silêncio esmagou o grupo. O líder quase virou pedra no mesmo instante. Os homens encaravam, incrédulos. Suando, o líder tentou argumentar. Ele tinha ouvido dizer que o esconderijo de Shadow ficava na cidade mágica e que jogadores só podiam ter um esconderijo por vez. Um subordinado sussurrou com urgência. Líder, você pode criar uma guilda e registrar os esconderijos no nome da guilda também. O líder ficou sem palavras, aprendendo aquilo naquele exato momento. Shadow confirmou sem emoção. Ele possuía esconderijos tanto na cidade mágica quanto na cidade de Jangai. O peso da realidade caiu como o céu desabando. Eles tinham invadido e atacado o território de Shadow o tempo todo. O medo inundou o grupo. Perto dali, Yuna encarava tudo, incrédula, lágrimas escorrendo. Shadow não havia aparecido em seu sonho. Então como aquele lugar podia pertencer a ele? O líder dos Cavaleiros Templários se curvou profundamente. Implorou, pedindo desculpas, insistindo que não sabiam. O que ele poderia fazer para que Shadow os perdoasse? Perguntou. Shadow lançou um olhar para o painel holográfico que exibia os relatórios de dano. O portão estava sendo atacado fazia um tempo. Os reparos não seriam baratos. Então ele disse o preço, como se fosse a coisa mais normal do mundo. 500 anos de tempo de vida. E uma inscrição no canal. Aí tudo seria esquecido. O líder berrou. 500 anos? E sob o peso desse número, ele desmaiou na hora, enquanto seus homens gritavam em pânico. Um dos subordinados segurou o líder antes que ele caísse de cara na terra e implorou para Shadow baixar o preço. Eles já eram inscritos na plotoria. Shadow nem piscou, só perguntou se aquele idiota sabia quanto custava consertar um portão daqueles. O subordinado admitiu que não. A resposta de Shadow foi simples, então cala a boca. O líder da guilda finalmente acordou, com o olhar perdido, resmungando sobre aquele número absurdo como se o universo tivesse escolhido ele pessoalmente para ser humilhado. E então, como se alguém tivesse apertado um interruptor, o desespero virou raiva sem destino. Então, claro, ele agarrou o motivo de tudo isso ter acontecido. Ele avançou em Yuna, puxou-a pela frente das vestes e gritou perguntando se ela queria destruir ele. E a guilda dos Cavaleiros Templários junto. Yuna não reagiu. Ela baixou o olhar, engoliu a vergonha e disse baixinho que a culpa era dela. Ela arrastou todo mundo para aquela confusão. Então ela se virou para Shadow como se estivesse andando rumo à própria execução. Ela se ofereceu, pedindo para ele puni-la em vez da guilda. Prometeu a vida dela, o trabalho dela, todo o tempo de vida futuro. Jurou que se tornaria serva dele e entregaria tudo que ganhasse até a dívida ser paga. E não parou por aí.
Basicamente, ela disse que ele podia bater nela, amaldiçoar, abusar do jeito que quisesse, qualquer coisa, contanto que poupasse a guilda. O líder e seus homens ficaram encarando, visivelmente comovidos, como se estivessem vendo um discurso de herói trágico. Shadow, porém, deu a eles o equivalente emocional de uma tela em branco. Os olhos brilhantes dele não saíam do líder da guilda. E então ele disse uma única palavra, o nome real dele. Shen Wumin. Shen Wumin ficou pálido de um jeito que gritava, como ele sabe disso? Ele gaguejou, chocado por Shadow conhecer sua identidade verdadeira. Shadow não explicou. Só fez uma pergunta fria e simples. Yuna valia mesmo 500 anos de tempo de vida? O rosto de Shen Wumin se contorceu. E então a máscara caiu completamente. Um sorriso raivoso se espalhou pelos lábios dele, e ele avançou em Yuna como um cachorro raivoso, gritando para ela sumir dali. O soco fez Yuna voar, e ele surtou dizendo que ela os arrastou para atacar o esconderijo de Shadow e ainda teve a cara de pau de bancar a heroína nobre. E quando Yuna bateu no chão, o verdadeiro motivo veio à tona. Ela queria se aproximar de Shadow. E mais uma vez, o plano dela falhou. De repente, Shen Wumin voltou para Shadow e começou a implorar de novo. A guilda dele era pequena, disse ele, era impossível pagar 500 anos, mas fariam qualquer coisa que Shadow exigisse. Shadow observou como quem vê um rato negociando pela própria cauda. E então, finalmente, ele cedeu. Ofereceu um novo acordo, 100 anos de tempo de vida pagos adiantado. Os 400 restantes seriam pagos entregando todos os membros da guilda que tivessem status de assassino. Cada um entregue contaria como um ano abatido da dívida. Shen Wumin se iluminou como se tivesse recebido um milagre. Declarou que era fácil. A guilda dele tinha mais de 2.000 membros. Era o dia de sorte do Kai, porque isso ainda ajudaria a reduzir o próprio status de assassino dele. Já que matar jogadores marcados como assassinos diminui a penalidade dele. Shen Wumin transferiu o pagamento imediatamente. Uma notificação do sistema confirmou que Shadow recebeu 100 anos de tempo de vida. Shen Wumin mandou o Shadow esperar e começou a berrar ordens para que todos os membros com status de assassino se reunissem imediatamente. E enquanto a guilda se agitava como formigas, Shadow calmamente voltou a atenção para o próprio problema. Um aviso do sistema apareceu perguntando se ele queria gastar 7 dias de tempo de vida para reparar o esconderijo danificado. Shadow aceitou sem hesitar. Outra notificação confirmou, transação concluída, esconderijo totalmente reparado. Ele consertou a própria casa com uma semana de vida como se estivesse pagando o estacionamento, enquanto recebia 100 anos em troca e ainda reduzia suas penalidades de status de assassino. Um ótimo negócio. Então, enfim, os membros com status de assassino se reuniram, 400 deles. E Shadow não discursou. Não negociou. Ele soltou um vórtice giratório de energia sombria que atravessou todos em um único golpe. O sistema confirmou as eliminações, e o chão virou um campo de orbes brilhantes de tempo de vida. O nível de assassino dele caiu de 4 para 3. Shen Wumin aplaudiu como se aquilo fosse um show no palco. Elogiou a eficiência de Shadow e chamou os mortos de encrenqueiros que mereciam punição por violarem as regras da guilda. Shadow não reagiu aos aplausos, só entregou a Shen Wumin a próxima tarefa. A partir de agora, os Cavaleiros Templários guardariam aquele esconderijo. Era, segundo Shadow, a forma perfeita de manter os membros indisciplinados sob controle. Ele ordenou turnos de revezamento e deixou claro, se aquele esconderijo fosse atacado de novo, Shen Wumin seria pessoalmente responsável. Shen Wumin concordou em voz alta, mas por dentro amaldiçoou Shadow por transformar a guilda em guardas não pagos. E então o sistema acertou Shadow com outro alerta. O outro esconderijo dele, Academia Espectral, estava sob ataque. A barreira defensiva estava sofrendo dano, e o sistema ofereceu o teleporte de guerra diário. A irritação de Shadow virou foco afiado. Pelo visto, o dia dele ia ser só isso, indo e voltando, defendendo esconderijos como se fosse rotina. Ele ativou o teleporte, resmungando sobre que tipo de idiota provocaria ele quando todo mundo sabia que aquele lugar era dele. Uma luz azul o engoliu, e ele desapareceu. No instante em que Shadow sumiu, Shen Wumin imediatamente mandou a guilda arrumar as coisas e cair fora.
Um subordinado lembrou da ordem de Shadow para guardarem o local. Shen Wumin nem fingiu se importar. Ele apontou para Yuna, que estava começando a se mexer. Declarou que ela guardaria o esconderijo sozinha. Zombou dela, dizendo que ela tinha sonhado em estar ali, não tinha? Então aquela era a chance dela. Depois a ameaçou, ordenando que ela não se movesse e reportasse qualquer problema. Se ela falhasse, ele prometeu drenar o tempo de vida dela com as próprias mãos. A cena cortou para a Cidade Mágica, para a Academia Espectral, uma catedral gótica gigantesca se erguendo das ruínas como um monumento amaldiçoado. Do lado de fora, homens do Salão do Dragão Negro, da Cidade Mágica, golpeavam as portas principais, tentando quebrar a barreira mágica. A durabilidade da barreira tinha caído para 51,7%. Enquanto isso, outros observavam os idiotas que ousaram provocar o próprio Shadow. Então Shadow se teletransportou direto para o caos, surgindo dentro do esconderijo como um pesadelo voltando para casa. Do alto das muralhas, ele olhou para os atacantes com confusão genuína. Ele não lembrava de ter mexido com o Salão do Dragão Negro. Então por que eles eram burros o bastante para fazer dele um inimigo? Lá embaixo, o líder do Salão do Dragão Negro reuniu os homens para um golpe final. Exigiu todo o poder deles, e juntos condensaram aquilo numa enorme esfera sombria. Então ele a lançou com um grito dramático: Chama Negra, ruptura do dragão demoníaco. O impacto bateu na barreira defensiva, rachando ainda mais. A durabilidade despencou para 13%. Os atacantes rugiram em comemoração, certos de que o portão estava prestes a se partir. Eles comemoraram o tempo de vida que iam roubar, centenas de anos, finalmente ao alcance. E lá em cima, os olhos de Shadow se estreitaram. Ele entendeu uma coisa: esses não eram os mentores. Eram peões contratados. Ele se perguntou quem ainda o odiava bastante para bancar uma coisa dessas, e ainda estar vivo contra a barra. E um nome surgiu imediatamente: Dong Fan Yui. Os atacantes travaram de repente quando um som estranho percorreu o ar. Eles olharam para cima e viram um dragão etéreo gigantesco descendo do céu. Uma onda de energia os varreu. Os corpos travaram, os olhos girando como se tivessem sido hipnotizados num terror impotente. Alguém apontou para cima, em pânico, e foi aí que eles viram um meteoro em chamas caindo direto nas cabeças deles. O que um meteoro estava fazendo dentro do jogo? Ele se chocou e detonou, engolindo todos numa explosão da qual nem dava para correr. Um homem sobreviveu, de algum jeito. Quando as chamas baixaram, ele riu aliviado, se gabando de que o meteoro só tinha causado 3.000 de dano e que sua build tank tinha salvado ele. Só que a comemoração durou exatamente até a cabeça dele ser arrancada. Tentáculos sombrios devoraram o corpo dele, e ele se desintegrou como se nunca tivesse existido. O silêncio voltou. Então um novo grupo chegou. Eles encararam os cadáveres do Salão do Dragão Negro, atônitos, perguntando quem teria feito aquilo. Uma jovem de cabelo rosa e chapéu de bruxa deduziu na hora. Só podia ser o jogador lendário, Shadow. Os companheiros duvidaram, eles não viam ninguém. Mas ela insistiu. O poder de Shadow não era algo que lógica normal pudesse medir. Ele podia até ficar invisível permanentemente, se quisesse, e de algum lugar invisível, Shadow os observou em silêncio. Ele os reconheceu como a Guilda Domo Celeste. E reconheceu ela também. Zandin Xuan, dona da classe oculta conhecida como Pintora de Almas. O dragão e o meteoro não eram invocações. Eram pinturas ganhando vida. Ao contrário de magos, a Pintora de Almas não conjurava magia, ela desenhava as habilidades. E o poder da habilidade dependia de quão bom era o desenho. Shadow lembrava que a classe Pintora de Almas era aterrorizante em combates em larga escala, cercos e lutas de equipe, mas frágil se alguém pegasse a usuária sozinha. Então quando Zandin Xuan chamou com educação, pedindo para falar com o Sr. Shadow, ela não estava só sendo respeitosa. Ela estava sendo cuidadosa. Porque sabia que ele estava por perto. Então, para choque de todos, a voz de Shadow respondeu do ar vazio, perguntando o que ela queria. Zandin Xuan corou levemente e explicou que precisava entrar no esconderijo dele para recuperar algo para o avanço de classe. Prometeu que pagaria muito bem.
E enquanto Shadow escutava, a peça que faltava se encaixou. Na vida passada dele, a Guilda Domo Celeste tinha controlado aquele esconderijo. Agora ele entendia o porquê. Zhang Jinchuan devia ter encontrado o lugar durante exatamente aquela missão. E mais uma vez, Shadow percebeu que sua presença tinha alterado a história. No fundo da mente, ele até se lembrou de assistir lives na Twitch, ela e o avô dela, famosos no mundo dos games. E agora, a streamer que ele já tinha assistido, estava ali sob as muralhas dele, pedindo permissão para entrar. Velho Zan não era só um apelido que as pessoas usavam por respeito. Ele era o fundador da Guilda Domo Celeste, uma das guildas mais fortes do país inteiro. E parado ali atrás da máscara, Kai sentiu as orelhas esquentarem ao admitir para si mesmo algo que ele definitivamente não queria que ninguém soubesse. Ele sabia tudo isso porque já tinha sido fã. Empurrando essa vergonha para debaixo do tapete como se nunca tivesse existido, Kai tomou uma decisão. Mandou eles entrarem para conversarem. Quando as palavras dele se assentaram, as enormes portas seladas da Academia Espectral começaram a se abrir lentamente. A escuridão se abriu como uma boca, revelando uma entrada cavernosa que parecia menos um prédio e mais um aviso. Dentro dos salões góticos, Kai se sentou num trono enorme, energia sombria enrolando preguiçosa ao redor dele. Como um chefe. Do alto, ele pediu com calma que explicassem o que queriam. Zhang Jinchuan avançou sem hesitar. Ela explicou que a classe pintora de almas precisava de materiais raros para evoluir, materiais que só existiam dentro da Academia Espectral. E acrescentou que tinham ouvido que ele já tinha vendido um esconderijo por 2000 anos de tempo de vida. Então, naturalmente, ela ofereceu comprar aquele. A lógica dela era simples e brutal. A classe dela precisava de uma quantidade gigantesca daqueles materiais, e ter posse era a solução mais eficiente. Kai analisou, impressionado apesar de si mesmo. Ele se perguntou quanto tempo de vida a Guilda Domo Celeste tinha acumulado tão rápido para sequer fazer uma oferta dessas. Velho Zan, impressionante como sempre. Kai disse claramente que a Academia Espectral não estava à venda. Mas também não fechou a porta completamente. Como compromisso, ofereceu permissões de visitante. Acesso livre ao primeiro andar. Zhang Jinchuan nem piscou. Contra-atacou na hora. Se comprar era impossível, então ela alugaria. 500 anos de tempo de vida por um contrato de 3 anos do primeiro andar. Kai pausou. E naquele silêncio, a intenção real apareceu. Ele percebeu que ela nem precisava pagar. Ele já tinha oferecido acesso. Ou seja, não era sobre materiais. Era sobre criar um vínculo. Com ele. Shadow. Como se lesse os pensamentos deles, Zhang Jinchuan se inclinou e adoçou o acordo. Com um sorriso travesso, prometeu algo a mais. Se ele aceitasse, a Guilda Domo Celeste cuidaria do Salão do Dragão Negro, da Cidade Mágica. Os mesmos que tinham acabado de atacá-lo. Completamente. Kai ficou realmente surpreso. Perguntou se ela podia mesmo decidir começar uma guerra com outra guilda sem consultar o avô. Zhang Jinchuan riu. Ficou surpresa dele sequer conhecer o avô dela. Então disse, como se fosse óbvio, o avô sempre escutava ela. E esmagar uma guilda pequena como o Salão do Dragão Negro seria fácil. Kai admirou a decisão dela, tão jovem. E assim, ele aceitou. Zhang Jinchuan, ouvindo aquilo, pulou de empolgação. Kai lançou o contrato de aluguel para ela. Uma notificação do sistema confirmou 500 anos de tempo de vida transferidos como aluguel. Kai disse que o primeiro andar era deles, para usar livremente. E que não se preocupassem com a barreira defensiva. Qualquer dano seria reparado automaticamente pela lava abaixo. Problema resolvido. Com o acordo fechados, Zhang Jinchuan explodiu em comemoração. Depois disse que não incomodariam mais e foi embora. E assim que eles entraram no esconderijo, Kai deixou escapar um pequeno sorriso. Zhang Jinchuan era ainda mais energética pessoalmente do que nas lives. O pensamento fez ele corar por baixo da máscara. Ele afastou aquilo na mesma hora. De volta ao trabalho. Kai foi até o depósito do esconderijo. A habilidade de troca equivalente já tinha sido generosa com ele antes. Vendo que o tempo de recarga tinha acabado, ele ativou de novo.
Energia dourada envolveu a mão dele enquanto ele sacrificava um item. O sistema Soul. Treinamento de inteligência perdido. Presa carmesim adquirida. Uma habilidade de finalização de assassino, Grau Jade. Era um ataque corpo a corpo brutal que causava dano massivo de sangue com base na vida faltando do alvo. E curava Kai com base no dano causado. Os olhos de Kai brilharam. Habilidades de finalização do tipo limite rompido mudavam batalhas. Eram o tipo de coisa que virava o resultado de uma luta. Elas carregavam conforme a batalha avançava e, quando a barra enchia, você podia usar quando quisesse. Só o dano base já era mais do que o dobro da habilidade lendária mais forte dele. Então, sem hesitar, ele gastou pontos de evolução. Presa carmesim evoluiu para grau lendário. Dano aumentou. Cura aumentou. Com os buffos dele, um único golpe agora podia passar de 100.000 de dano. E ele ainda tinha 555 pontos sobrando depois de gastar 33. Kai investiu 500 pontos de evolução na furtividade passiva. Evoluiu direto para mítico. A furtividade melhorou drasticamente. E um novo efeito ativou. Enquanto oculto, o dreno de tempo de vida caiu em 90%. Os olhos de Kai brilharam. Explorar ficou muito mais seguro. No nível 17, Shadow finalmente equipou seu novo conjunto de equipamentos Grau Jade. Véu. Luvas. Botas. Anel. Os bônus de atributos explodiram. Quase todo o set dele agora era Grau Jade. Ele olhou o próprio reflexo e fez uma careta. Equipamento de baixo nível era feio. Então ele resetou a aparência para o visual padrão da classe, o traje preto absoluto, limpo, de sombra. Agora sim. Totalmente atualizado, Kai declarou que era hora de conquistar o próximo esconderijo. A cena cortou seco para o mundo real subúrbios da cidade mágica. Um veículo blindado parou diante de uma mansão gigantesca. 2 guardas armados observaram enquanto ele estacionava. Um perguntou quantos trouxeram dessa vez. A resposta foi 4. Veio a decepção. Menos pessoas estavam dispostas a vender tempo de vida ultimamente. As portas abriram. 4 pessoas desceram. Um homem enorme e musculoso. Um homem de sobretudo. Um homem de terno. E uma jovem de capuz. O homem de sobretudo admirou a mansão, comentando que os compradores deviam ser ricos. Um guarda mandou eles esperarem enquanto informava Madame Dongfang. O musculoso reclamou por não ser convidado a entrar. O homem de terno mandou todos se apressarem. No salão da mansão, Dongfang Yui apareceu com o filho. O olhar dela era frio. Confirmou que eles vieram vender tempo de vida, e ordenou que convertessem em orbes de luz e jogassem no chão. O musculoso sorriu de lado. Perguntou se ela estava brincando. Eles não tinham visto dinheiro nenhum. O olho de Dongfang Yui brilhou de forma perigosa. Ela repetiu a ordem. Entreguem. Ou morram. Mais guardas armados surgiram, armas levantadas, cercando os 4 vendedores. O homem de sobretudo ergueu as mãos e perguntou qual era o significado daquilo. Então ele sorriu. E perguntou se ela planejava roubar eles do mesmo jeito que roubava os outros. Antes que a tensão explodisse, uma energia amarela atravessou os guardas, arrancando as armas das mãos deles. Dongfang Yui congelou, colocou-se na frente do filho e encarou o grupo, tentando entender a intenção deles. O homem de sobretudo revelou sua classe oculta. Manipulador de insetos. Um enxame de insetos brilhantes explodiu ao redor dele. Ele tinha um inseto que podia subir de nível e ficar mais forte com equipamento. Ele riu, chamando ela de ovelha gorda. Ao mesmo tempo, os olhos da mulher de capuz brilharam em rosa, enquanto o homem de sobretudo mandava os companheiros saquearem tudo que aquela beleza tinha. A caça tinha acabado de mudar de direção, e é aí que o capítulo de hoje termina. Os Cavaleiros Templários ainda estão de pé, mas agora estão de pé sob a sombra de Shadow, com Yuna presa bem no meio disso. Uma nova aliança começa a tomar forma silenciosamente quando a Guilda Shadow e a Guilda Domo Celeste se cruzam. Mas para onde isso vai levar? Enquanto isso, 4 estranhos se movem no mundo real, e Dongfang Yui aprende que caçadores podem virar presa muito rápido.
O jogo para de ser sobre níveis e lute. Vira sobre quem tem coragem de se mexer primeiro. E da próxima vez? Alguém vai se mexer. Vejo você no próximo capítulo de Shadow.